de uma polícia que vai trazer segurança, porque aí nós vamos estar protegidos. Então, muitas das vezes nós temos pensado que a saída, a solução para uma sociedade viver em paz, viver tranquila, para a nossa sociedade ser edificada, às vezes a nossa esperança está nessas pessoas. E nós não entendemos, como já foi falado, que tudo começa na família. É numa família que é edificada, que é construída a partir daquilo que Deus implantou, a partir daquilo que Deus instituiu desde o princípio, daquilo que é a origem, que é o plano original de Deus para a família, para que através dessa família edificada, a sociedade também venha a ser transformada. Às vezes nós pensamos que é a sociedade que vai influenciar as nossas famílias dentro do nosso lar. Mas a verdade é que é o nosso lar, a nossa família, que influenciam a sociedade. Aleluia. E às vezes, por não compreender qual é essa nossa missão, a vontade do Senhor para nós, como aquele a quem Deus estabeleceu e colocou dentro de um lar, dentro de uma família, que muitas vezes nós nos perdemos nessa vida e vivemos dias terríveis, dias de angústia, por não compreender essa vontade perfeita do Senhor. Eu costumo falar sempre que, como esse texto diz, aproveitar o tempo. Nós vemos que o nosso tempo às vezes não tem sido bem aproveitado para a missão, primeira missão que Deus nos deu, que foi a família. Como o pastor Márcio falou, a missão foi dele de voltar e anunciar aquilo que Deus tinha feito para a sua família, para a sua casa. E às vezes é para os da nossa casa que nós mais corremos e viramos as costas. Às vezes nós buscamos na sociedade aquilo para nos satisfazer e achamos que a nossa missão é só lá fora. E esquecemos que existe o plano original de Deus, que é na nossa família. Não existe outro lugar onde nós podemos viver que não seja viver em paz e ser completo naquilo que na missão que Deus nos deu, se não for na família. Porque nada fora do lugar ela funciona. Nada que estar fora do lugar pode funcionar bem. Então nós vemos famílias destruídas porque não têm compreendido qual é a vontade do Senhor para elas. Nós vemos pais, nós vemos casais, nós vemos filhos, nós vemos uma desestrutura em todas as áreas da família por conta de muitos não compreender qual é a vontade do Senhor para si. Muitos jogam a responsabilidade que é sua para o outro. Então nós estamos querendo jogar a nossa responsabilidade para os governantes, para os políticos, para a polícia, para a sociedade, para as escolas, uma responsabilidade que é nossa, que Deus, para uma missão que Deus deu para mim e para você. Então ninguém está fora dessa missão, ninguém pode estar fora desse lugar, porque a cada um que Deus escolheu, a cada um que Deus deu vida, Ele também tem uma vontade para cumprir na sua vida, Ele também tem uma vontade para cumprir na nossa vida. Essa vontade, essa missão, é esse propósito para o qual Deus te deu vida. Então ninguém, eu sempre digo isso, ninguém está aqui por acaso. Ninguém está nesse mundo porque Deus quis povoar a terra. Todos nós que estamos aqui, existe um propósito, existe uma razão, existe uma missão a qual Deus estabeleceu. E se nós ainda estamos aqui, é porque ainda não se cumpriu aquilo que Deus queria. Então que nós não venhamos ser insensatos, mas venhamos ser como sábios, aproveitar ao máximo o tempo que nós temos para compreender essa vontade do Senhor. Quanto mais cedo nós compreender essa vontade do Senhor, mais ainda poderemos desfrutar dessa vontade de Deus para a nossa família. Então eu convido você para nós ver a origem de tudo, como foi desde o início, que está em Gênesis capítulo 2, lá no início. Gênesis capítulo 1, estou errando esse capítulo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ver aqui dentro desse texto a vontade do Senhor para o homem, a vontade do Senhor para cada um de nós. A missão que Ele nos dispôs dentro da nossa casa, da nossa família. Então nunca se esqueça, tudo começa aonde você foi criado, aonde Deus te colocou. É na tua casa, é na tua família. Seja você pai, seja você mãe, seja você filho. Mas é onde Deus te colocou que Deus tem uma missão. A tua primeira missão é aí, onde Deus te colocou. Gênesis 1, 26, versículo 26, diz assim. Aqui nós vemos nos versículos anteriores a criação de Deus, quando Deus foi estabelecendo tudo que existe no mundo. E no versículo 26 ele diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Versículo 31. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde, este foi o sexto dia. E Deus viu que tudo que tinha feito ficou muito bom. Ou então ele diz em outras versões, diz, ficou de grande maneira abençoado. Então nós vemos aqui no princípio a criação do homem. Deus fez o homem e a mulher. E ele disse que ele dominasse sobre tudo que Deus havia criado anteriormente, sobre a natureza, sobre tudo que existe. E também ele disse que tudo que tinha feito era bom. E nós temos visto essa bondade e isso se perder, porque muitas vezes nós olhamos para o outro e nós não vemos como essa imagem e semelhança de Deus. E isso acontece muito dentro da nossa casa. Eu sempre já falei isso algumas vezes, que às vezes a mudança que a gente quer no outro, ela deve ser primeiro em nós. Nós estamos sempre cobrando do outro, estamos sempre esperando que o outro mude, estamos sempre ditando como ele tem que ser. Mas muitas vezes isso tem que começar de nós. Então não começa lá na sociedade, começa de nós. Às vezes o que precisa ser mudado não é o nosso esposo nem é o nosso filho. Às vezes somos nós como esposa e às vezes nós como mães. Então às vezes nós estamos sempre cobrando do outro, mas nunca nós olhamos para dentro de nós e dizemos: será que não é eu que tenho que mudar? Porque a partir de uma mudança de mente a respeito daquilo como está a circunstância ou não, mas nós entenderemos qual é a vontade do Senhor para nós. E assim podemos cumprir essa missão como Deus a dispôs a cada um de nós. Então quando você pensar em atingir o outro ou dizer para o outro aquilo que ele tem que mudar, pense primeiro em você, aquilo que você precisa mudar. Seja você a mudança que você quer ver no outro. Aleluia. Esse princípio é muito importante, porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós procuramos compreender a vontade do Senhor para nós, a nossa mente muda, tudo ao nosso redor, como foi falado, tudo ao nosso redor reflete aquela mudança que Deus ele fez dentro de nós. Então esse plano, esse projeto, essa vontade do Senhor, como foi falado, não é na força do braço. Existe um texto que fala no Salmo 127, versículo 1, que diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, em vão trabalhos que tentam construir. Então, quantas vezes nós estamos na nossa força, tentando construir um lar, tentando construir uma família, como nós pensamos ser a melhor maneira, e às vezes nós não estamos chamando Deus para ser esse construtor. Às vezes não é Deus que está sendo edificador da casa. Então é trabalhar em vão. Então, quantos têm tentado ao longo da vida ver essa mudança na família, na força do braço, como já foi falado, e tem se frustrado, porque nada acontece na força do braço. Deus, ele por seu amor, ele nos deu aquilo que nós precisávamos para viver a vontade dele nessa terra. Então Deus não nos chamou para uma missão e não nos deixa sozinhos nessa missão. Às vezes eu digo para as mulheres: mulher, se Deus te deu um filho para tu cuidar, Deus sabia e viu em ti aquilo que Ele já dispôs para ti como mãe. Ah, mas eu não posso, eu não sei isso. Mas se Deus te deu esse dom de ser mãe, então Ele também te dispôs a graça para você cumprir essa missão. Então muitas vezes nós estamos querendo fugir dessas responsabilidades, fugir do padrão, do plano perfeito de Deus, e estamos dizendo que muitas vezes não somos capazes. Mas Deus, Ele não nos deixa escapar de maneira nenhuma, porque Ele quer o melhor para nós. Então Ele nos dispôs valores e princípios para que Ele, através disso, fosse edificado, para que Ele, através desses princípios e valores que Ele estabeleceu no princípio, a nossa vida, a nossa família fosse edificada. Então nós vamos ver agora um texto. Nós vamos lá para Efésios 5. Querido, desde o início, o alvo maior de Satanás foi a destruição da família. Porque é na família, como eu já falei, que se forma o caráter de uma criança. É na família que se é implantado os valores
daquilo que se tem aprendido. Os valores é implantado no ser de cada um. Então aquilo que o teu filho vai ser, vai refletir naquilo que tu passou para ele quando ele era criança. Então é dentro da nossa família que nós crescemos em caráter moral, em caráter espiritual. É dentro da família que é implantado os valores eternos que Deus estabeleceu. Então Deus ele colocou essa instituição, ele criou o homem e a mulher e os abençoou e disse que fosse fértil, multiplicasse, ou seja, ele formou a família através do homem e da mulher para que eles honrassem e glorificassem a Deus através de viver a vontade perfeita. Em cada um cumprir a sua missão. E nós vemos aqui que Deus, Ele não nos deixa só nessa missão. Foi aquilo que eu falei. Se Deus te chamou como pai, Ele te deu essa missão, Ele também te deu a graça para você cumprir essa missão. Ele deixou seus princípios e valores estabelecidos. Então tudo começa a partir, a família começa a partir do casal, do homem e mulher. E nós temos visto, eu não posso deixar de falar isso, porque tem vindo agora, depois nós lemos o texto, não se preocupe, guarda ele aí. Que o mundo ele tem criado um padrão, o inimigo, como eu falei desde o princípio, ele quer destruir, ele quer deturpar a mente das pessoas para destruir o plano original de Deus para a família. O mundo ele tem um padrão onde ele criou muitas ideologias para destruir o conceito original de família. E isso nós temos visto crescer e muitos aceitarem e aprovarem isso como sendo o plano de Deus para as famílias. E nós vemos que por causa disso que há uma destruição, por causa disso que tem se aumentado muitas coisas no meio da família. Porque o plano original de Deus Deus ele não deixou ideias para o homem. Deus ele estabeleceu princípios e valores desde o princípio, desde a origem, desde a criação de tudo, e eles não podem ser mudados. E quando estes padrões, estes princípios de Deus, que já foram estabelecidos, são mudados, há um desequilíbrio em qualquer área que seja. Então nós estamos vendo o desequilíbrio na família, o desequilíbrio na sociedade, porque esses valores e princípios de Deus estão sendo deturpados, estão sendo ignorados. Muitos têm visto o que o padrão do mundo tem dito, as ideologias que o mundo tem dado, as ideias que o mundo tem dado de como deve ser o homem, de como deve ser a mulher, de como o filho deve se comportar. Então tudo que o mundo, o inimigo, ele tem tentado desde o princípio, ele continua tentando. O inimigo logo em seguida ele veio enganar Eva. No capítulo 3 de Gênesis diz que ele era o mais astuto animal. E ele veio conversar com Eva, e nós conhecemos toda a história, onde houve a queda do homem. Então o inimigo continua querendo enganar. Ele vem na nossa mente querendo deturpar os nossos valores, aquilo que nós entendemos que é desde o princípio que Deus criou. Então quantas pessoas têm mudado de mente porque o inimigo, a serpente, continua influenciando a mente para eles mudar seus valores. Não, mas a ciência diz isso, mas a educação diz isso, a ideologia é essa, mas Deus ele não deixou ideologia. Deus já deixou algo estabelecido desde o princípio. Então essa voz que fala para tentar enganar as mentes é o que tem destruído muitas famílias. Onde filho não respeita mais pai, onde pai muitas vezes não respeita filho, onde há um desequilíbrio total, emocional, físico e espiritual na vida dessas famílias. E como eu falei, às vezes nós queremos mudar uma pessoa, ou mesmo isso acontece muito com os pais, querem mudar o filho quando vê ele já ali adulto, cometendo atitudes que muitas vezes você reprova. Mas muitas vezes nós não olhamos quando eles eram sempre pequenininhos, porque é nessa idade que a criança ela consegue captar tudo para que ele vai ser quando crescer. Então tudo que nós somos hoje porque foi implantado valores desde pequeno. Nós crescemos num lar onde tudo aquilo que nós via à nossa volta, nós captávamos dentro de nós. Eu costumo dizer que hoje existem pessoas feridas, frustradas, pessoas que não conseguem não consegue nada na vida, não consegue viver em paz na vida, desfrutar de uma alegria, e não consegue nem construir família bem, porque lá no princípio, lá quando eles eram pequenininhos, eles não foram bem tratados, eles não foram bem desenvolvidos, porque houve um desentendimento, um desequilíbrio na mente pelo engano de Satanás, onde muitas crianças não tiveram a oportunidade de conhecer esses princípios e valores. Então eles se desencaminharam e às vezes ainda recebem a culpa pelo seu comportamento. E muitas vezes são a partir daí que a gente vê como a sociedade está. Então volta tudo para a origem.
A origem, o plano de Deus é que nós voltemos para essa origem, de onde tudo começou, de onde a graça de Deus foi para que a família fosse, como Ele disse, abençoada, e como tudo que Ele criou que foi bom de grande maneira. Então é isso que Deus quer trazer de volta, e tudo começa quando esses princípios são implantados no casal, porque a família começa a partir do casal. Então vamos ver aqui os princípios e valores que Deus estabeleceu para o casal, para que assim a vida e família pudessem cumprir a vontade do Senhor, viver essa vontade do Senhor. Efésios 5, 22. Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando fala essa palavra sujeita e submissão, o inimigo ele também tentou enganar e destruir essa visão do que é sujeição e submissão, quando Deus instituiu esse princípio e valor. Então nós vemos ao passar dos tempos que nos foram ensinados desde os antepassados que o lugar da mulher é aquele lugar que ela tem que ser algo controlado, alguém que não pode expressar, alguém que não tem no seu ser esse sentimento e expressões. Então muitos usaram essa palavra submissão para subjugar a mulher a uma escravidão. E nós temos visto que há muito tempo as mulheres têm se tratado dessa maneira. Até nos tempos passados, as mulheres foram tratadas dessa maneira. A mulher não podia falar na sociedade, mulher não podia ocupar nenhum lugar na sociedade de influência, porque ela era mulher. Então ela tinha que se submeter ao homem, ela só podia falar dentro de casa, e ela se fosse de acordo com aquilo que o homem pensava ser. Então isso, será que Deus ele deixaria dessa forma alguém para ser escravo? Mas aqui no texto mostra como essa sujeição da mulher ao marido, essa submissão da mulher ao marido. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então o maior exemplo de submissão está aqui. Quando nós entendemos que Cristo é o cabeça da igreja, nós como igreja, nós não nos sujeitamos a Cristo com pesar ou por obrigação. Nós não sujeitamos a Cristo como alguém que está nos fazendo mal, nos pressionando, nos oprimindo. Nós nos sujeitamos a Cristo com prazer, porque nós entendemos que Cristo ele faz tudo ao nosso favor. Ele fez tudo ao nosso favor. Então Deus ele estabeleceu isso e nos deu a compreensão dessa submissão a qual deve ser da mulher ao seu marido. É dentro dessa submissão que é cumprida a vontade do Senhor. Às vezes nós não entendemos porque que muitos filhos têm a mente que não conseguem compreender nada. Crianças que não conseguem, vão a essa escola, mas não aprendem nada, porque têm a mente conturbada. Às vezes é dentro do lar que eles estão observando a vida do casal, do pai e da mãe. Não pense que filho aprende com conselho. Filho não aprende você falando, filho aprende vendo o seu exemplo. Não existe essa como o mundo, ele tem um ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa não funciona para o ser humano, não. Essa só funciona para quem quer dizer isso, quer fazer algo errado e ainda dizer para o filho: não faça, porque faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu faço. Então isso não funciona. Isso não funciona, isso não é padrão de Deus. Isso não é princípio de Deus. O princípio de Deus foi como Cristo, que ensinou dando um exemplo. Cristo ele tinha autoridade para ensinar, porque ele mesmo deu um exemplo de humildade, de abnegação. Ele deu um exemplo de amor incondicionalmente. Ele deu um exemplo de amar e perdoar a todo o tempo que ele viveu nessa terra como homem. Esse é o nosso exemplo, que é o de Cristo. Então o padrão do mundo que diz essa: filho, você tem que fazer o que eu digo, não o que eu faço. Isso é muito comum a gente ouvir. E muitas vezes isso acontece porque às vezes nós temos mesmo entendido que essa é a verdade, porque o inimigo ele vem com enganos que fazem a verdade parecer mentira e a mentira parecer verdade. Então a ciência, o engano do inimigo vem muitas vezes através da ciência dizer que tentar deturpar essa de que homem nasceu mulher e mulher nasceu homem, porque eles é que vão entender o que eles são quando crescer. Deus ele não faria algo assim. Deus disse que criou homem e mulher, e a ciência foi criada a partir da criação. Então muitos enganos têm vindo na mente de pessoas através disso.
Então muitos têm entendido, não, meu filho tem que fazer o que eu digo. Então eu digo para você que é pai e mãe, antes de você aconselhar, seja você um exemplo. Então muitas vezes nós não aprendemos isso porque nós somos tomados pela serpente, o engano na mente, quando ela veio falar a nossa mente, mas é assim mesmo, porque o filho tem que obedecer ao pai, porque o que eu digo é o que tem que ser. Então às vezes nós não compreendemos o que é essa autoridade. A autoridade não é eu falar bruto e eu impor algo que o outro tem que fazer, ele querendo ou não. A autoridade é quando eu sou um exemplo. Então quando eu sou um exemplo, o que eu falo não tem para onde correr, porque se eu sou um exemplo, então ele vai ver, é mesmo, realmente isso flui, realmente isso funciona. Isso, como o pastor falou, eu também sou prova disso. O meu pai e minha mãe podiam dizer, filho, esse é o caminho certo, porque eu via. Filho, você tem que fazer isso, porque eu via eles fazendo. Então eu cresci num lar onde foi implantado esses valores. Eu me desviei do caminho, me desviei, mas nunca me esqueci do que foi implantado quando eu tinha 3, 4 anos de idade, que comecei a entender algumas coisas. Então às vezes nós ignoramos a criança quando ela é pequena e achamos que ela vê tudo, mas não compreende, não entra nada nela, mas entra. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve quando criança, ela vai desenvolver dentro dela aquilo que é o seu caráter quando ele crescer. Então dentro disso está a submissão da mulher. E como nós entendemos que este engano, se há em alguma mente, que isso possa cair. Entenda que você como mulher e ser casada, submissa ao seu marido, não quer dizer que você é o tapete, que vai ser como o homem quer e pronto. Não, a sua submissão não é algo imposto nem pela força, é algo que é feito com prazer, quando você entende qual é a missão do seu marido. Então Deus, ele disse que faria uma mulher para o homem, alguém que o auxiliasse, alguém que tivesse uma missão, que fosse capaz de auxiliar ele na missão dele. Então Deus fez a mulher. É interessante que na criação, Deus, ele fez o homem, fez todos os animais. Ele disse a Adão para dar nome aos animais. E quando Adão terminou de dar o nome aos animais, a Bíblia declara assim: Deus viu que e Deus não achou alguém capaz, idôneo para Adão. Alguém que satisfazesse Adão, alguém que completasse, que fizesse parte daquele propósito para Adão. Então Deus tirou a costela e formou a mulher. Então aqui eu entendo que é nesse lugar que nós devemos viver para desfrutar da vontade perfeita do Senhor. Essa submissão é algo que é feita com prazer. Nós sabemos quando o homem ele compreende o seu papel como marido e a mulher compreende o seu papel como esposa, um casamento ele flui bem a vida inteira. Pode passar o tempo que for, mas ele flui bem. Então isso pode ser resgatado, porque esse é o plano de Deus. Essa sociedade ela não vai mudar quando o nosso governante mudar. A nossa sociedade vai mudar quando nós entender o nosso lugar, quando nós entender a nossa missão, quando nós começar a cumprir a nossa missão. Então vamos continuar o texto. Diz assim o versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então nós como igreja não é por força que nós nos sujeitamos a Cristo, mas nós entendemos o plano de Deus, a vontade de Deus, e nós fazemos isso com prazer. Nós servimos ao Senhor com prazer. Então essa é a nossa submissão como esposa. Ter prazer em servir o nosso marido, ter prazer em compartilhar daquilo que é a missão de Deus para a vida dele, de auxiliar ele no propósito de Deus para a vida dele como homem, como marido. Então tem mulheres que não se colocam nesse lugar. Tem mulheres que aqui bate o pé na casa de quem manda aqui sou eu. E na verdade isso está fora do plano de Deus. Não quer dizer, aqui quem manda é eu. O marido diz, não, aqui quem manda é eu e fica nessa. Aqui quem manda é eu e a família destruída e os filhos crescendo no meio dessa. E às vezes nós dizemos assim, não, mas não existe isso. O menino, ele vai aprender. Quando ele crescer, ele vai entender, não, que ele tem que começar desde pequeno. Então, quando cada um entende seu papel, não há essa necessidade de eu estar dizendo, marido, olha, isso é o teu papel. O meu esposo, tu que tem que fazer isso. E ele dizer para a esposa o que tem que fazer. Quando cada um de nós compreende a nossa missão e o nosso lugar, é como eu falei, a família ela flui naturalmente. Eu não preciso, desde que eu entendi o que é submissão e compreender o que é submissão, qual é a minha missão como esposa, mas não preciso me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sei o meu lugar onde eu devo estar. Então não é ele que manda ou eu que mando, é ele que faz e eu que faço, é nós que caminhamos juntos no propósito de Deus. Então ele sabe o lugar dele, eu sei o meu lugar e nós caminhamos juntos até aqui. Então não precisa ele me subjugar e nem eu tentar ser rebelde contra aquilo que ele fala, porque nós compreendemos o nosso lugar.
Tem coisas que ele decide, está decidido, aí fica aquela coisa, não, porque eu entendo que Deus deu uma missão a ele como cabeça. Então, se ele é o cabeça, é ele que está sob essa missão de governar aquela casa, e eu estou para auxiliar ele nessa missão. Então, quando cada um compreende, não é pesado para ninguém. Quando nós compreendemos o nosso lugar, a nossa missão não fica pesado para ninguém. Quando cada um faz a sua parte, tudo flui, e existe nesse lar uma harmonia, um amor, uma paz. É um lar onde muitos, como ele falou, onde reflete para o mundo a glória de Deus, porque é esses os princípios que Deus estabeleceu para a família. Versículo 25. Agora vamos para os maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma que Cristo amou a igreja, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então está aqui um valor e um princípio de Deus para os maridos: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então Cristo, ele abnegou a sua vontade. Cristo, ele andou nessa terra perdoando, amando, fazendo tudo em favor da igreja, em favor das pessoas. E esse é o exemplo de Cristo como marido, ser o cabeça do lar. Ele não trabalha para mandar e para fazer as coisas acontecer, mas ele trabalha em favor daqueles a quem Deus deu essa responsabilidade. E nós temos visto que muitas vezes isso, como eu já falei, tem sido mudado. Tem homens que não cumprem o seu papel como marido. Tem homens que às vezes pensam que o seu papel é ir trabalhar e mandar o dinheiro para casa para a mulher comer e os filhos se vestir. Mas na verdade o que tem se perdido dentro dos lares é essa afeição, é esse amor, é esse cuidado com que Cristo tem amado a igreja. Cristo, ele não conquistou tudo só para nos dar o bom e o melhor, para nós desfrutar das bênçãos, não. O melhor de Deus foi o amor que ele provou através de Cristo. Então Cristo, ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse é o exemplo do marido com a esposa. Não é dar tudo que a esposa quer, não é dar tudo que os filhos querem, mas é amar, é cuidar, é estar ali como aquele que é o protetor, é estar ali como aquele que é o cabeça, é aquele que governa, é aquele onde a sua esposa tem segurança. Então nós vemos muitos lados que é a esposa quem cumpre esse papel, porque muitas vezes o marido não tem se colocado no lugar. E eu não estou falando da mulher não trabalhar e ser a mulher que esteja trabalhando, o marido às vezes não está. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma responsabilidade, de entender uma missão, porque tem muitos momentos que muitas vezes o marido vai estar em casa, a esposa vai estar trabalhando para suprir alguma necessidade, mas eu não estou falando de fugir do propósito original, que é de amar, de estar ali como a segurança daquele lar. E eu acredito sim que se está dentro do plano original, Deus também dá, como eu falei, a missão. Ele deu a missão, ele também dá a graça para cumprir essa missão. Então, se Deus te colocou como cabeça, ele também te dá essa graça para cumprir a tua missão. E nós temos visto isso se perder ao longo do tempo. É por isso que há muita separação, que há muito divórcio. E nisso, quem sofre mais, como a gente sempre fala, são os filhos. Por quê? Porque que exemplo eles terão quando eles crescerem de que é o lar? Como é que eles vão ter um conceito de família se dentro da família deles muitas vezes não viveram esse lar, essa família que foi projetada por Deus para eles? Então lá onde há separação, há muitos conflitos na vida dos filhos. E é muito difícil eles lidar. Muitos não conseguem se resolver na vida. E muitos se entregam àquilo que a gente tem visto no mundo. E a gente culpa eles. Às vezes a gente culpa as pessoas na sociedade, a gente tem a tendência a dizer, esse jovem não quero nada. Não é isso, é porque a gente não consegue olhar lá no início, lá no princípio, quando eles eram crianças. Nós temos a tendência a julgar as pessoas pelo comportamento delas hoje. E às vezes a gente não olha o que foi que levou a elas a esse comportamento. O que foi que aconteceu a ela para chegar onde ela chegou. Então, às vezes, isso vem através do lar. Então, eu não acredito em uma família que vive princípios e valores de Deus, que ela venha se perder, não. Eu acredito que numa família que vive o plano original de Deus e que ela resplandece isso na sociedade.
Eu creio que Deus, Ele quer trazer de volta a origem, a família, o conceito da família. E nós temos visto que isso tem crescido, essas ideologias do mundo. E nós temos que tirar isso de dentro de nós, esse entendimento. Porque se nós entendermos dessa forma e aceitar isso, como vai viver, como vai ser a nossa família, como vai ser a nossa posterioridade. Então nós temos que entender que aquilo que Deus implantou em nós é para nós refletir e passar para os que estão à nossa volta, cumprir a nossa missão. Então aproveitar o tempo, ser sábio, é isso, é eu viver aquilo que Deus me chamou a ser. Ah, pastora, mas o meu propósito, a minha vontade, a vontade do Senhor é que eu seja pregadora, é que eu cante, é que eu faça a obra dele. Mas isso sim mas começa na tua família. Então tem pessoas que estão pregando, que estão vivendo aí fora, que ministram para a família, mas as suas famílias dentro de casa estão lá abandonadas, estão lá precisando da palavra que Ele está dando para outras famílias, estão lá muitas vezes precisando do apoio, do afeto que Ele está dando para outros lá fora. Então, se aquilo que eu tenho não servir como missão para mim começar na minha família, por que vai servir para os que estão lá fora? Então começa dentro. O meu exemplo como cristão começa dentro da minha casa. É eu fazer a diferença naquilo que Deus me chamou a ser. Como eu falei, eu nunca me esqueci daquilo que eu nunca saiu da minha mente. E eu testemunho isso para a glória de Deus, que quem está com nós e acompanha, vê isso. Eu lembro que com 3, 4 anos de idade, meu marido já não vai mais compreender. Não, meu casamento está assim, deixa eu levar agora assim mesmo. Não tem mais jeito mesmo não, é como o pastor falou. Não havia mais esperança, ele não acreditava mais na família, mas Deus, Ele quer trazer essa restauração. Como a gente disse, aproveite o tempo, como disse esse texto, aproveite ao máximo cada oportunidade para você cumprir a missão que Deus te deu, como esposa, como marido. Eu tenho que ser breve porque ainda tem sobre os pais, então eu quero falar da missão também como pais. Eu já falei um pouco sobre que muitos pais às vezes acham que o melhor para os filhos é uma roupa boa, é uma comida boa. Mas nós temos visto uma geração de filhos carentes de atenção, carentes de afeto. Nós temos crianças que elas lidam melhor com as pessoas de fora, que elas são tão carentes que elas correm para abraçar, que elas correm por um afeto. Então a gente vê que isso tem sido uma falta no meio das famílias, o tempo para tirar com esses filhos. Nós temos perdido muito tempo porque nós achamos assim que isso é uma perda de tempo. E nós não aproveitamos o tempo que nós temos com aqueles a quem Deus nos deu. E eu sempre falo isso. Quando a gente sempre vai ao velório, a gente vê a dor do que é perder alguém que você não vai mais ter tempo para estar com ele. Então esse tempo não é para a gente pensar e refletir num velório. É para a gente refletir muito antes aqueles a quem nós temos. Nós evitar os conflitos e nós buscar essa paz que está em Deus sendo edificador da nossa vida, do nosso lar. É implantar esses valores e princípios do reino, deixando de lado os padrões que o mundo tem criado. Então, por que eu querer ir atrás de ideias que o mundo dá, se existe um padrão estabelecido para funcionar melhor aquilo que Deus criou? Então, tudo que vem, como o pastor deu um exemplo, tem um manual como para a gente saber como ele funciona. Deus, Ele nos deu esses princípios e valores para nós viver neles e assim funcionar como Ele queria, como é a vontade dEle para nós, para a nossa família. Então, muitas vezes tem pais que dão tudo, pais que viajam, que passam meses fora para trazer o melhor para os seus filhos, mas os seus filhos não conhecem seus pais, seus filhos não conversam com seus pais. Muitas vezes a mãe não tem tempo para conversar com o filho. Eu tenho visto isso porque na comunidade que nós estamos tem muita criança e nós trabalhamos com mulheres e crianças e eu vejo muito isso. Mães cristãs muitas vezes que não querem tirar um tempo com o filho. Mães que muitas vezes até para ensinar a tarefa do menino não tem paciência, pagam uma professora para dar um reforço. Então por quê? Porque nós estamos perdendo os valores que Deus nos deu. Então aquilo que é a nossa responsabilidade nós estamos transferindo para a creche, para as escolas. Deixa o menino passar o dia lá todinho que ele vai aprender, ele vai ser mais ágil, ele vai ser mais educado. Ele pode até ser mais educado, mas ele não vai ser bem desenvolvido. Porque como eu sempre digo, filho, ele sempre é a pessoa que ele mais confia, é pai e mãe. Então se você que é pai e mãe, implanta na vida dos seus filhos valores eternos, valores que ficarão para sempre na vida deles, ainda que o mundo venha com as suas ideias, ainda que o mundo venha com as suas ideologias, que a gente diz assim, não, mas na escola o menino aprende tudo que é ruim. Mas se em casa ele foi ensinado aquilo que Deus estabeleceu,
cresceu, ele vai ter confiança, não, o que o meu pai disse, minha mãe disse, é o que é verdade, é o que é certo. Por quê? Porque eu vejo eles viver, porque eu vejo na vida deles isso, então é isso que é certo. Então o que a escola ensina, ele vai rejeitar. Aqueles valores que o mundo tenta ensinar, que às vezes é deturpando o plano original de Deus para a família, ele vai rejeitar. Então às vezes a minha preocupação é assim, meu Deus, quando eu vier ter um filho, como é que está o mundo? Nós vamos criar ele no meio do mato, para ele não viver, não vai nem poder estudar. Porque a gente vê que tem se alastrado ensinos e ideologias que têm conturbado a mente das crianças para se desenvolver de maneira que não for o projeto de Deus. Então, mas isso Deus nos fez entender que não é dessa forma. Se eu ensino para os nossos filhos os valores de Deus e planto na vida deles, então eles podem crescer, podem viver a vida toda, às vezes caminhar por caminhos distantes, mas ele nunca pode dizer que não aprendeu de você o que era o valor eterno, o que era os princípios de Deus. Então a nossa confiança não está naquilo que o mundo pode oferecer, mas naquilo que Deus construiu e edificou na nossa casa, na nossa vida, naquilo que Deus dispôs para a missão de cada um de nós. Então que nós não percamos tempo e venhamos nós cumprir essa missão. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 6, versículo 1. Nunca pense que é perder tempo você parar e sentar com seu filho para conversar. Nós vemos que muitas vezes uma criança vem, nós achamos muito irritadas, às vezes as crianças vêm falar com a gente, principalmente que elas às vezes vêm nas horas que a gente não está com muito tempo, às vezes está numa correria. Mas nunca esqueça que aquele filho vai crescer, e nunca esqueça que aquele tempo que tu tira para ele vai ser de grande valor para a vida dele. Eu sempre falo isso, tem pais e mães que às vezes os filhos vêm falar e eles se aborrecem com as crianças, eles até disciplinam as crianças, mas não dizem a razão por que estão sendo disciplinados, e eles crescem achando que o pai fez aquilo porque não estava gostando deles, porque estava com raiva, mas não entendem o que é certo e errado. Tem mãe que diz assim, não, mãe, por que eu não posso? Porque não pode, pronto. Mas mãe, por quê? Menino, aí não pode, pronto. É isso que eu falei, pronto. Não me pergunte mais. Às vezes o filho ele quer entender o porquê daquilo. Então às vezes nós não temos tempo para dizer, não, pastora, mas isso é besteira. Não, às vezes é essas coisas que o inimigo tenta botar na nossa mente, que é besteira, que é perda de tempo, que não dá para mim, porque isso é coisa de besteira. No meu antepassado não era assim. Eu apanhei só e sobrevivi. Eu sofri dessa forma, meu pai não sentava comigo e eu sobrevivi. Por que ele também não pode? Mas às vezes nós estamos dizendo isso, mas nós estamos cheios de feridas por causa da nossa infância, que muitas vezes nossos pais não sentaram com a gente, ou que muitas vezes apanhamos sem saber nem o porquê. Às vezes não foi ensinado o porquê que aquela atitude era errada. Então às vezes nós dizemos isso, mas eu escapei, eu apanhei só jumento ruim e estou viva, mas às vezes ainda apanhou que nem jumento ruim, mas está frustrado, até mesmo com os pais. Às vezes tem mágoa até mesmo dos pais, porque fizeram isso. Então isso não foi bom. Se tivesse sido bom, você se regozijava, você se alegrava por saber que foi criado de uma maneira que valeu a pena. Então isso, não queira transmitir para os seus filhos hoje aquilo que você foi no passado, e se não foi o valor estabelecido por Deus. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui nós vemos falando para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tenhas vida longa nessa terra. Então nós temos visto também este princípio ser tirado do meio da família, onde filhos não honram mais pais, onde filhos não obedecem mais seus pais, onde muitos pensam que têm a sua própria vida e vivem independente disso, onde não valoriza aqueles a quem cuidou desde pequeno, que fez o seu melhor. É como eu digo, muitas vezes a gente é frustrado, mas nós não podemos culpar os nossos pais por aquilo que eles não puderam dar, que a gente achou que precisava. Porque muitas vezes eles fizeram isso porque não entendiam esses valores.
Então, como eu sempre falo, de repente tem pessoas aqui que podem dizer, mas para mim não tem mais jeito, porque o meu já cresceu. Mas é como eu digo, tem restauração sim. Você não pode mudar o que já foi, mas pode mudar a partir de agora. Então, você que é pai ou você que é filho, não pense que perdeu a esperança porque já cresceram, porque já estão vivendo. Não, porque há um tempo de restauração. É como Deus falou, Ele quer restaurar e trazer você de volta para a sua família, para que haja essa mudança na nossa sociedade, para que comece dentro do nosso lar. Então nós vemos que a vida de muitos jovens tem sido breve, tem sido abreviada. E por que muitas vezes tem sido assim? Porque muitas vezes começa dentro do lar essa desestrutura, onde os filhos muitas vezes não obedecem, não honram mais seus pais. Eu vi até uma postagem no Facebook que dizia assim: muitos filhos brigam pela herança dos pais, mas muitos filhos não brigam para cuidar dos seus pais. E isso nós vemos isso acontecer. Os pais vão ficando mais velhos e os que são mais novos vão querendo viver sua vida e acham que eles já fizeram tudo e pronto, puderam tirar tudo que os pais já tinham para si, seja de valores ou seja de bens, e vão viver a sua vida no mundo e esquece daqueles que um dia cuidou deles, e esquece de honrar, de obedecer, de cumprir aquilo que Deus falou. Então tem muitos filhos que hoje vivem uma vida às vezes angustiada, destruída, sem propósito na vida, porque esqueceram do seu princípio, da sua origem, daqueles a quem Deus deu a missão de cuidar dele. Então, ainda que o seu pai ou a sua mãe não sejam tudo aquilo que você acha que deveria ser, mas nunca esqueça que a sua missão como filho é honrar e obedecer. É honrar e obedecer do Senhor, de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, que é a vontade do Senhor para os seus pais. Você não pode achar que as suas atitudes, porque o seu pai não é isso, eu vou ter que obedecer. Não, se ele é assim, mas isso não pode mudar aquilo que você é. A sua missão dele, se ele cumpre ou não, mas você não pode mudar a sua missão como filho. Então todos nós aqui somos filhos. Alguns não têm mais seus pais vivos, mas ainda assim, aqueles a quem Deus nos tem dado, nós podemos cumprir essa missão de honrar. E isso é algo que Deus, Ele diz que é uma promessa de vida longa sobre a terra, sobre aqueles que honram seus pais e sua mãe. Então muitas vezes nós desobedecemos, nós deixamos de honrar, mas como eu falei, Deus Ele quer trazer isso de volta, porque Deus Ele abençoou o casal, Deus Ele abençoou e disse que fosse fértil, multiplicasse. E isso, quando Deus disse que isso era bom de grande maneira, Deus não estava mentindo. Então a verdade de Deus para a nossa vida é essa, que nós vivamos a vontade dEle na nossa casa, na nossa família, cumprindo essa missão. É dentro dessa missão que nós vamos ver a mudança na nossa família. Talvez você não entenda o porquê ou a razão de muitas coisas acontecerem no seu lar, mas às vezes é porque nós estamos desalinhados dessa missão. Às vezes nós estamos distantes dessa missão que Deus deu a cada um. Talvez nós não estejamos aproveitando o tempo que Deus nos tem dado para cumprir essa missão. Nós estamos sempre jogando para o outro a responsabilidade que é nossa. Não, mas meu pai não é assim comigo, meu pai não me trata bem, eu não vou tratar ele bem também. Da maneira como a minha esposa faz comigo, eu também vou fazer com ela. Então se ela não faz, eu também não faço. Então nós estamos nessa muitas vezes. E não é isso o plano de Deus para nós. Deus, Ele quer trazer paz, Ele estabeleceu essa harmonia, Ele abençoou. Então a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, como está escrito. Então se há dor, se há sofrimento, se há muitas coisas acontecendo na sua família, de repente é porque não está alinhado à vontade de Deus. De repente é porque você não está compreendendo a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. Então que nessa noite você possa refletir nessa palavra e rever aquilo que você tem feito na sua vida, se você tem entendido e tem procurado viver essa missão de Deus para a sua casa, para a sua família. E uma coisa que Deus, Ele sempre falou comigo, que era sobre erguer voz em favor daqueles que não tinham voz. E Deus falou isso quando Ele falava a respeito de eu ministrar para famílias e sempre para crianças. Porque nós temos visto que muitas crianças hoje já têm captado muitas coisas do mundo, porque dentro de casa tem se perdido isso. Então não deixe para amanhã o que você pode oferecer hoje ao seu filho. Não pense que é aquela roupa de marca que é o melhor para o seu filho, nem a comida melhor que ele quer comer. Lembre-se que o que ele vai levar para a vida toda não é a comida nem a roupa, porque um dia ele vai crescer e ele vai por si só construir isso.
mas é aquilo que é implantado no seu caráter, é aquilo que é implantado dentro da sua vida. Aleluia. Então que você possa aproveitar o tempo que você tem com as crianças que você tem e cumpra a sua missão. Ah, mas eu não sou a mãe, mas se Deus te colocou como a tia dessa criança, cumpra a tua missão como tia, cumpra a tua missão como avô, como avó, cumpra a tua missão como filho, como pai, como mãe, como esposa. Aleluia. Então nós não estamos isentos dessa responsabilidade de cumprir essa missão. Então não deixe para a escola educar o filho que Deus deu para ti, a missão é para ti. A escola, não, lembre que a escola, eles têm educadores, professores, mas o educador é você, que vai estar mais tempo com o teu filho. Então nós temos visto as coisas mudar. É a escola que passa mais tempo com o filho dos pais do que os pais com os filhos. Por quê? Porque o pai e a mãe estão querendo construir coisas para achar que vai dar uma vida melhor para o filho, para deixar às vezes coisas para o filho. Eu sempre digo isso, meu pai e minha mãe não deixaram e nem tem construído herança para nenhum dos seus filhos, mas uma coisa ele deixou para nós que ninguém pode roubar, que nada pode destruir, que foram os valores e princípios eternos, foram os valores de Deus que eles implantaram em nós. Então nada pode roubar, a ideologia do mundo não pode roubar, as coisas do mundo não pode tirar de nós, porque está dentro de nós, está implantado em nós. Então a riqueza maior que ele pode nos oferecer foi a atenção deles quando nós tivemos quando criança, foram os conselhos seguidos do exemplo que eles deram como marido, como esposa. Eu, irmão, quando criança, eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigar. É tanto que quando eu via alguma coisa que não estava se entendendo, eu já ficava angustiada e chorava muito, porque eu achava que era uma briga. Então, se eu cresci no lar, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, que eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Às vezes tem pais que não olham se os seus filhos estão vendo aquilo que eles estão fazendo, não está nem aí, não acompanha os seus filhos, o que eles veem, as influências que tem vindo através dos meios de comunicação, através do celular. Às vezes a atenção do filho tem sido mais, às vezes não quer dar atenção e diz: meu filho, pega o celular para tu ficar quietinho. E às vezes esse filho está de maneira nenhuma. Então que você aproveite isso e reflita naquilo que Deus ele ministrou ao seu coração nessa noite. Eu oro para que Deus ministre mais dessa verdade. Nunca esqueça que os planos de Deus, o projeto de Deus para a sua vida é que você viva essa missão cumprindo a vontade do Senhor para você. Existe um plano de Deus para você. Então você não foi obra do acaso, você não é alguém infeliz que foi colocado nesse mundo para viver de qualquer maneira. Existe uma maneira correta a qual você desfrutará de uma paz, a qual você desfrutará de uma satisfação. Porque Deus nos abençoou desde o nosso nascimento para assim viver essa missão. Então você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Desde o seu nascimento você tem essa bênção de Deus para você viver o